Câmara dos Deputados pode votar hoje, em regime de urgência, o projeto de lei que muda alguns pontos da reforma do ensino médio. É um projeto proposto pelo governo federal que redefine a política nacional do ensino médio no Brasil. A proposta modifica pontos como carga horária, disciplinas obrigatórias, formação de professores e os chamados itinerários formativos, que foram criados pela reforma de 2017 para permitir ao estudante completar a grade curricular com áreas do conhecimento de seu interesse. Vamos entender mais o que está em jogo, o que pode afetar a vida de milhares de estudantes, com a presidente do Instituto Singularidades, professora visitante da Universidade de Harvard, a Cláudia Costin. Sempre um prazer conversar com você, Cláudia. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos espectadores. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Cláudia, é isso, é um assunto que mexe com a vida de muita gente. Por isso, é sempre importante a gente entender o que está sendo discutido agora. Minha primeira pergunta é bem objetiva. Essa mudança ela é necessária? Ela tem que ser feita agora? Ela é necessária. O Brasil demorou muito a seguir a mesma trilha que os países que tinham bons sistemas, que têm bons sistemas educacionais fizeram, que é ampliar a carga horária e, ao mesmo tempo, dar ao aluno o poder de escolher áreas de aprofundamento. Porque ninguém consegue aprender em profundidade nada se tiver, como nós tínhamos no antigo modelo, 4 horas de aula só e 13 matérias exprimidas dentro dessas 4 horas de aula. Quer dizer, você acaba aprendendo um verniz de cada coisa sem aprender nada em profundidade, em tempos que o ChatGPT substitui trabalho humano, né? Quer dizer, nós vamos ter que aprender a pensar matematicamente, a pensar historicamente, a pensar cientificamente. Então, nesse sentido, é muito positivo que a gente, mesmo tendo demorado, mesmo com idas e voltas, que a gente tem agora um substitutivo bem feito, que avance em relação ao chamado novo ensino médio, sem repetir os vícios do modelo anterior. Então, eu estou otimista, acho que é positivo que a gente vote agora esse novo modelo. Cláudia, eu vou trazer aqui algumas críticas para trazer um pouco a tua leitura. Há quem diga, por exemplo, que essas mudanças aumentam as desigualdades entre os ensinos público e privado. Isso pode ocorrer a partir dessas mudanças previstas que devem ser colocadas em votação hoje? Olha, o que existia de desigualdades no antigo modelo era tão grande que é quase impossível piorar nesse sentido. Porque o que acontecia na média? Os alunos de escolas particulares, em sua grande maioria, são alunos da classe média alta, se não das elites. Nós tínhamos um modelo, 84% dos alunos brasileiros estão em escolas públicas, uma parcela muito pequena em escolas particulares, e eles tinham aula de manhã ou de tarde, e no outro período a mãe ou o motorista levava para fazer aprofundamento. Se em maio as notas estavam ruins, tinha professor particular. O que esse novo modelo traz é caminhar em direção ao ensino em tempo integral, em primeiro lugar. Em segundo lugar, fazer o que os outros países já fizeram, que é definir áreas de aprofundamento. Eu acho que isso vai nos ajudar muito, porque é o que os outros países fizeram e deu certo. Se eu olho para o PISA, né, foram divulgados resultados recentemente, nos colocando numa posição ruim. Nenhum dos 40 primeiros países do PISA tem mais do que 8 matérias obrigatórias e nenhum deles tem menos de 7 horas de aula. O Brasil fazia o contrário, 4 horas de aula, depois expandiu para 5, mas ainda é insuficiente, com 13 matérias exprimidas, pensando mais na carga horária do professor do que na aprendizagem dos alunos. Eu acho que as desigualdades educacionais vão diminuir, não vão aumentar, se a gente for com determinação nesse novo modelo. Cláudia, um outro ponto previsto nessas modificações, ressaltando aqui que podem ser colocadas em votação hoje na Câmara dos Deputados, essas modificações permitem a contratação de profissionais sem licenciatura. Esses profissionais precisariam apenas ter um notório saber na área de formação profissional e técnica. Nesse caso, estamos diante de um avanço ou de um retrocesso?
Olha, eu acho que estamos diante de um avanço, porque é o que pratica a Áustria, a Alemanha, a Suíça. Quer dizer, tem áreas em que o professor não é, estou falando de ensino técnico, né, mecatrônica, um grande especialista em mecatrônica, desde que nas outras disciplinas você tenha professores formados, ele pode sim, com a ajuda de um orientador pedagógico, dar aulas como acontece no resto do mundo. Eu acho que o Brasil não precisa inventar jabuticabas, nós podemos ter, sim, dependendo da área, né, tem, inclusive agronegócio, tem várias outras áreas de ensino técnico profissional, turismo, em que o professor, ou eventualmente a pessoa mais qualificada para dar aulas, não vai ter licenciatura. Evidentemente, nós não estamos falando de português, história, matemática, química, física. Cláudia, para a gente encerrar, falar um pouquinho sobre esse primeiro ano do governo Lula, no seu terceiro mandato, quando a gente olha para o Ministério da Educação. Amanhã tem reunião ministerial, Lula vai se encontrar com os ministros, entre eles o ministro da Educação, Camilo Santana. Queria um pouco a sua avaliação, para a gente não tratar aqui das questões políticas, mas de como a educação encarou essa mudança de governo, o que a gente pode trazer de avaliação? Olha, em primeiro lugar, nós tivemos um período que precedeu isso, ligado à pandemia, que foi muito complicado, né? Porque as escolas no Brasil ficaram 2 anos fechados, total ou parcialmente, né, com rodízio de alunos, e isso prejudicou muito a qualidade da educação. E, além disso, nós tivemos 5 ministros, né, nesse período, e se revezando, e muitos deles não prestando nenhuma atenção à educação. Então, foi muito desafiador. Então, nós começamos voltando a colocar a discussão sobre política educacional em pauta e parar de guerras ideológicas. Já isso foi um ganho. Eu acho que o governo acertou ao enfatizar a alfabetização e se inspirar no exemplo bem-sucedido que nós tivemos no Brasil com Sobral e o Ceará. Eu acho que isso foi positivo. Voltar a avançar em direção ao tempo integral, que vai nos ajudar muito na agenda, não só do ensino médio, mas do Fundamental 2, e especialmente numa lei que foi votada semana passada, que é estabelecendo uma bolsa para os alunos de ensino médio que estão no cadastro único do governo federal. Nós temos que voltar a falar da política educacional como política de Estado e não de governos. Cláudia Costin, sempre um prazer conversar com você. Cláudia, presidente do Instituto Singularidades. Até uma próxima. Muito obrigada, um prazer falar com vocês.